Aqui você ouve histórias que nos inspiram a prosseguirmos na nossa jornada com Deus. E a nossa temática hoje aqui é a história de Deus, a história dos homens escrita por Deus, a história de Deus na história dos homens, a história de Deus na história dos homens. E você é muito bem-vindo. Já tivemos aqui um tempo preciosíssimo. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, você que está conosco aqui no YouTube, eu tenho certeza absoluta que aquilo que você vai ouvir aqui mais uma vez irá abençoar a sua vida pessoal, a sua vida ministerial. E quem está comigo aqui nessa tarde, está me dando o privilégio, é o pastor Robério. E aí, Robério, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, amado. Obrigado, viu, pelo convite, por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Amém. Você já está conosco aqui na IBP há quantos anos? Desde 2016, então são 9 anos. 9 anos. Próximo ano completa 10 anos. Aí sim. Legal, legal. Então, nós queremos ouvir um pouquinho da sua história de vida, um pouco da sua vivência com seus pais, a sua infância, como que se deu, de repente, o seu relacionamento com Deus, o seu chamado, de repente situações, pontos altos e baixos que você teve, aonde você chegou. Todos os membros da Igreja Batista do Povo aqui têm um apreço e um carinho muito grande por você, um respeito. Gostam muito de ouvir as suas ministrações, a sua palavra, as suas pregações. E, na verdade, nós temos sido muito abençoados com a sua vida, com a vida da Flávia. E que Deus continue abençoando o seu ministério. Então, fale um pouquinho aí sobre você, de onde você vem, sobre os seus pais, a sua família, de onde você nasceu e vamos lá. Vamos lá, filho. Em primeiro lugar, obrigado, viu, pelo convite. Samuel é um querido. E eu sou da Bahia, sabe? Quem na Bahia não nasce, estreia. É verdade, é verdade. A minha estreia foi há 58 anos atrás. Uhum. Em 1967, em Vitória da Conquista. Eita, aí. No sudeste da Bahia. Então, isso já é mais assim, mais pro sul, já indo para Minas Gerais, mais próximo de Minas. Não tem aquele sotaque baiano, característico, eu gostaria de ter, sabe? Uma coisa baiana. Sei. Gostaria de falar dessa maneira. É diferente de sotaque. Queria que fosse natural. Falar mais pro Nordeste, lá pra cima, mas não é o caso. Então, eu sou de Vitória da Conquista, mas na verdade, assim, eu diria que nasci em Vitória da Conquista, mas minha infância foi mais no interior ainda. Entendi. Bem no interiorzinho da Bahia, mais ainda, a umas 2 horas de Vitória da Conquista. Um lugar que nem era cidade, era povoado, sabe? Sei. E aí, painho e mainha, né? É bem típico. Bem painho e mainha. Coisa mesmo assim, eles ligados muito à vida rural. Eu sou assim, eu sou de tomar leite tirado da vaca na hora. É mesmo? Assim, eu gosto muito desse mundo de rural, caipira, raiz, música caipira. Eu era da época de assistir só pelo rádio. Nossa programação era Rádio Globo, em função de pegar melhor naquela região. Entendi. Que é a razão pela qual todo o Nordeste tem essa coisa de torcer muito pelos times do Rio de Janeiro, porque a Rádio Globo é do Rio de Janeiro. Sim. E aí foi daí que alcançava, chegava. Isso. E aí foi daí que originou a minha herança, que eu tenho de time de futebol do meu pai, que eu sou botafoguense, igual meu pai, botafoguense. Hoje a estrela solitária do Botafogo é uma lembrança viva do meu pai. É mesmo? Ele é vivo, mas eu quero dizer assim, que é uma memória afetiva. Afetiva, muito significativa. Muito significativa, é emocionante, até me emociona. Pode se emocionar.
À vontade. Lembrar de Painho, falar do Botafogo é lembrar de Painho. Então, é mais do que essa questão do... É mais do que um clube. Do clube em si, né? Mas as representações. Que legal. Zé Bétio, aqueles programas de rádio, né? Entendi. A Tonique Tinoco, as modas de viola caipira. É bem isso que foi minha infância toda até, eu creio assim, 12 anos, 15 anos. E aí quando a gente mudou para Vitória da Conquista... Tá, segura um pouquinho aí. Tá bom. Você quando fala de nasceu em Conquista, mas viveu num povoado, geralmente quem vive numa capital ou nos grandes centros não tem noção do que é um povoado. Quem viveu lá e a gente que viaja muito, não é? Então sabe do que nós estamos falando. Em termos de população, de proporção de pessoas, de habitantes, você falou que era um povoado, quantas pessoas? É coisa pequena. Assim, mas pequeníssima. Quando eu falo pequeníssima, assim, numericamente, eu acho que eu deveria ser, assim, 2.000 pessoas, sabe? Pequeno, entendi. É bem povoado, que hoje é cidade. Entendi. Mas na época é povoado. Nós tínhamos, na época, um sítio. Ficava próximo desse povoado. Então, nossas férias era ir pro sítio, entendi. Sabe? E parecia férias mesmo. Era férias mesmo. É coisa de tomar banho de rio, sabe assim? Nosso negócio era correr atrás de galinha, porco, biscoito, comer biscoito feito de, sabe assim? Do polvilho. Da terra. Entendi. Toda essa vida rural, agrícola, ligada muito à agropecuária. Sim. Entendeu? Aí você chegou lá em Vitória novamente com 15 anos, é isso? Mais ou menos essa idade, assim, adolescência. A questão religiosa da minha vida é uma família católica. E eu acompanhava minha avó nas missas, né? Nós éramos, na época, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão mais velho, 1 ano mais velho, o João Luiz, né? Que eu tive o prazer, depois no futuro, de batizá-lo nas águas. É mesmo? A alegria de batizá-lo como pastor. Que legal. E depois a profunda tristeza de ter que celebrar o funeral dele. Puxa. Entendeu? Também com a qualidade de pastor, né? Eu tive essas 2 experiências, assim... Sim. Marcantes. Eu imagino. A perda sempre dói muito na gente, né? E o luto... E aí éramos nós, e aí veio minha irmã depois, 10 anos depois, veio minha irmã, Tâmara, né? E nós éramos esses 3 indo à missa, né? E eu acompanhando minha avó aos domingos na missa, porque ela é muito católica. Eu lembro dos missionários norte-americanos que iam pregar lá o evangelho e chegava nela para pregar e ela recebia com o maior carinho, depois falava mal demais deles. E enquanto eles falavam, a sua avó é um anjo. Eu gosto muito de Dona Aurelina. O nome dela é Aurelina, mas é Dona Yaya, sabe? Dona Yaya. Assim, Aurelina, e ela é Aurelina de Castro Alves. Eu creio que daí veio também minha origem, assim, muito essa coisa da poesia. Entendi. A poesia de Castro Alves, sabe? Poeta, essa coisa toda. Mas eu lembro muito bem de que em mim havia algo assim muito, eu sentia assim muito diferenciado em relação ao meu irmão, em relação às crianças de um modo geral. No sentido da espiritualidade, de um relacionamento com Deus, embora sem compreender, mas você sabia que tinha algo diferente. Eu sabia que tinha, e é interessante que eu tinha a lembrança do quanto os outros também sabiam. É mesmo? No sentido de olhar assim e falar assim, minha mãe mesmo, ela tinha essa sensibilidade, meu pai também ao modo dele. E no tempo todos católicos? Todos católicos. E aí ela dizendo assim, não, Ró, porque meu apelido era Ró, né? Robério, aí vem Ró. O Ró, eu não sei, a cabeça do Ró é outra. É mesmo? Porque falava assim, vai correr com as crianças, vai. Eu não, eu ficava olhando pro céu, assim. Ela ficava viajando, pegava muito olhando pro céu, viajando,
muito assim. E ela sentia isso, assim. E eu, desde criança, eu tinha essa percepção, assim, de que há algo muito para além do que eu estava vivendo, mesmo sem saber traduzir isso em palavras, sabe? Mas eu entendia que algo maior, algo transcendente. E a questão da experiência católica, para mim, não era nem a questão do catolicismo em si, mas era o fato de ser algo que apontasse para uma realidade, a espiritualidade. Superior, tal. Aí o que ocorreu foi o seguinte: minha mãe teve uma experiência de conversão. Com aqueles trabalhos assim sabe aqueles trabalhos de tenda que fazia muito aqueles grupos Evangelho Quadrangular, esses movimentos assim pentecostais, sabe, no Brasil, eles faziam esses movimentos, tenda da bênção, sabe? Minha mãe teve a experiência dela de nascer de novo, mesmo que ela nem conseguia também nos comunicar com clareza sobre isso, mas eu percebia isso, entende? E aí ela já queria procurar uma igreja evangélica para que a gente pudesse ir, eu e meu irmão. E aí eu comecei, eu e meu irmão, a gente ali com 15 anos, 16, 17, adolescentes, tentar acompanhá-la. E meu irmão muito crítico, sempre fazendo brincadeira, sempre fazendo gozação de pastor, aquela coisa toda, e eu calado. Eu não era nem a favor e nem contra, mas eu tinha um temor sobre essa coisa, porque eu sentia que havia algo realmente para além. E as questões que eu via, seja dos rituais, seja das pessoas, era para mim ali uma linguagem. Sabe? Eram símbolos, eram códigos dessa coisa superior que eu sempre estava assim. Não tinha compreensão. Que eu não tinha compreensão. Mas tinha reverência, o respeito. Mas tinha reverência. Perfeito, Samuel. Mas tinha reverência, o respeito e tal. E meu irmão até me forçava a falar coisas, a fazer, e eu não falava nem fazia, eu não compactuava com ele. E aí, o que eu queria mesmo era completar 18 anos para ir assistir filme pornográfico. Esse era o meu desejo. É a liberdade, queria chegar... Isso, era chegar aos 18 anos, porque lá na época, hoje não, né? Mas na época, cidades mais do interior, tinha os cinemas que passavam filme pornô. No cinema, era no cinema. E eu ali, 17 anos, assim, já indo para os 18 anos, eu com os colegas de escola, a gente terminava a escola, gostava de jogar uma bola, ficava jogando bola direto, e depois era tentar entrar nesses cinemas, era a minha obsessão, sabe? Mas sempre proibido, porque só quando completasse 18. Ocorre que, quando eu completo 18 anos, eu tive uma experiência de novo nascimento. É mesmo? E essa experiência foi, assim, significativa. E foi o quê? Foi num desses cultos, essas tendas? Foi numa igreja? Não. Foi sozinho? Olha que interessante. Eu já vinha, como eu te falei, nesse processo, assim, de entendendo que havia algo muito mais do que isso, né? E eu tive um sonho, que para mim foi bem estranho, mas esse sonho que antecipou essa experiência, Jesus tinha chegado, eu sabia que era Jesus, não via o rosto, mas sabia que era ele, e tinha uma multidão, assim, de pessoas ajoelhadas, assim. E ele veio a mim, eu que estava ajoelhado, me pediu que eu levantasse, eu levantei, aí ele pegou minha mão, pediu que eu estendesse, e ele mesmo foi me acompanhando, assim, e pedindo que eu impusesse as mãos sobre as pessoas e orasse por elas. Eu não sabia o que era isso. Eu não tinha noção disso, eu não entendia isso. Eu acordei assustado com aquilo. E eu falei, meu Deus do céu. Também dizer que era Jesus era para mim também uma coisa que já me remeteu a Jesus, mas não sabia exatamente. Entendeu? Era um nome de que se tratava. De que se tratava. E aí, olha que interessante. Eu tinha um colega na escola que ele me convidou para assistir uns seminários que ia ter na igreja dele, que é uma igreja tradicional, igreja fundamentalista, batista, a maior igreja de Vitória da Conquista. E lá ia passar filmes, depois que eu fiquei sabendo, filmes ao longo da semana de cientistas cristãos que estavam mostrando nesse filme que a Bíblia tinha razão. E eu sempre fui uma pessoa assim, né? De leitura,
Sempre leu? Não, sempre li, amava a leitura desde os meus 2, 3 anos, 4 anos de idade. Não tinha meu ambiente familiar como inspiração para a leitura. É interessante. Você tinha o seu mundo. É o meu mundo, um amor pela leitura, um amor pelo livro, um amor por aprender, um amor por ensinar, tudo aquilo. Eu lembro da minha mãe no berço, gente. Eu estava lembrando, eu tenho uma memória de berço. É mesmo? Assim, de que minha mãe ensinando meu irmão, por ele ser mais velho, e ele estava na escolinha, ela ensinando a ele tentar decorar. Você é ensinado mesmo. Olha que interessante. A minha mãe ensinando a ele, manhã, dizendo assim, olha meu filho, 4 linhas a estrofe de Dia das Mães. E ele tinha que aprender a decorar aquilo para declamar no Dia das Mães. Mamãe, você não sabe como eu gosto de você. É uma coisa assim, a semente caiu do céu, bordadinha de ABC. Mamãe, você não sabe como eu gosto. Lembrei agora aqui, entendeu? Aí, e ele dureza ali para ele aprender. De tanto que ela repetia para ele, eu falei, mãinha, eu sei. Aí ela falou, então fala, Ró. Aí Ró vai e fala, entendeu? Entendi. Aí ela falou, então vai ser Ró que vai falar. Aí eu falei, aí a professora falou assim, vamos colocar ele na mesma turminha do irmão. Aí ele, sendo um ano mais velho, mesmo assim, eu comecei a participar do mesmo nível dele, do curso dele, e fomos assim até o 2º grau. Na época, 2º grau. Mas olha só. Aí, Você teve esse sonho, teve essa experiência. Sim, esse sonho, obrigado. Eu tinha esquecido até em que ponto estava. Mas ainda bem que estou aqui no meu amigo, meu talk show, Samuel Silva. Olha só. E aí eu tive esse sonho, aí eu fui nessa igreja para assistir esses filmes. E para mim foi assim, interessantíssimo, Samuel. Porque uma das coisas que me marca, eu lá com 18 anos, assistindo lá naquele filme, foi quando ele mostrou assim, que é igual MC², que é a fórmula famosíssima de Einstein. A energia é igual a massa numa velocidade extrema, né? Vezes a massa na velocidade extrema. Ele falou que isso é, em outras palavras, Hebreus 11:3, que diz que o mundo foi formado pela palavra, de tal maneira que aquilo que não se vê deu origem ao que se vê. Então, o que não se vê é a energia, e deu origem ao que se vê, que é a matéria. Rapaz, aquilo... Aí pegou você pela razão. Me pegou pela razão. Pegou pela razão. Porque eu falei assim, e aí cada vez mais eu falava assim, há uma lógica em Deus. Sabe? Deus tem há uma lógica no Evangelho, há uma lógica na redenção, há uma lógica na existência do mundo, há uma lógica em Deus ser invisível. Há uma lógica, assim, entende? Eu falo, faz sentido as coisas serem sobrenaturais, entendeu? Aí eu comecei a lembrar de muito do que eu era, entendeu? Naquela coisa de voltado para esse tal de mundo da lua, minha cabeça e tal, que até era motivo até de bullying, de brincadeira, de piada, não sei o quê, papapá. Ô, cabeção, né? Que tinha um cabeção mesmo, assim. Até eu lembro, até hoje eu trago a marca de uma pedrada que eu recebi de um cara de longe, assim. Aí o pessoal falava assim, mas com um alvo desse tamanho, qualquer pedra acerta. Era maravilhoso. Hoje eu rio, mas na época não era para motivo de isso, não. Mas enfim, eu comecei a lembrar de toda essa coisa de que eu era, no sentido de saber que tem algo muito mais, tem uma coisa transcendente, há algo que faz sentido, que está muito mais além da gente, para explicar o que não faz sentido, entende o que eu falo? Claro. Quer dizer, o invisível explica o visível, está compreendendo? O invisível justifica o visível e explica o visível. Então isso eu tinha comigo já desde muito, assim, sem saber falar em palavras. Quando esse filme, por exemplo, foi como se estivesse trazendo as palavras
Entende? É isso que é maravilhoso. Também, eu me sentia identificado naquilo. E também relacionado ao tema proposto aqui, não é? Que é a história de Deus na história dos homens. Perfeito. Eu gosto de uma frase do Paul Tillich, no livro dele, A História do Pensamento Cristão, que ele fala que a gente só consegue compreender o invisível naquilo que é visível. Certo. É por isso que a gente tem, alguns chamam de sacramentos, né? Nós chamamos de os memoriais. Certo. É tanto que o batismo que nós tivemos aqui ontem, pois é, na verdade é uma manifestação pública, visível, de uma graça totalmente invisível. Absolutamente. Não é? Então isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não é? Gente, como que pode? E aí onde que está a compreensão da pessoa de Jesus, não é? Quando o verbo o verbo toma forma humana, que habita entre nós, o Logos, a palavra se faz carne, isso. Não é? Perfeito. Então, perfeito, Samuel. Ou seja, Deus se fez compreender de maneira muito mais lúdica, de maneira muito mais pedagógica, de maneira muito mais clara, tomando a forma humana. E não é simplesmente, não é de maneira vil, de maneira vã, mas é propósito, né, em alcançar a humanidade. Exatamente. Um Deus que se faz conhecido, totalmente diferente do Deus do Islã, né? Que não entra no tempo e no espaço, que só fala com o ser humano se for através ou atrás de um véu, atrás de uma cortina. O Deus da Bíblia é o Deus que realmente se faz presente na história dos homens. E é muito bom ouvir. Tremendo. Ouvir a sua história. Tremendo. 18 anos foi um divisor de águas para você. Foi um divisor de águas, porque olha só, depois desse dia, que eu acho que foi um sábado, o próprio colega meu falou assim, olha, Ró, no domingo vai continuar e vai terminar. Venha no domingo será muito especial. Aí eu falei para ele assim, não, no domingo eu vou na igreja da minha mãe. Porque nesse momento minha mãe já estava numa pequena igreja batista, que depois eu fui tomar conhecimento que é Batista Nacional, dessa mesma convenção nossa, tal, que estava começando em Vitória da Conquista. Olha que interessante. Aí, quando eu disse a ele que eu ia na igreja da minha mãe, é porque eu já havia dentro de mim a decisão de falar assim, eu tenho que ir lá, porque eu tenho que fazer alguma coisa lá. Porque eu já entendi. Quando eu cheguei lá, o pastor estava a igreja cheia e tinha colegas meus de escola que estavam comigo atrás, em pé, porque a gente chegou atrasado, e os colegas. E aí o pastor fez aquela pregação, a mais simples, pura e maravilhosa do Evangelho. Cristo Jesus morreu por você na cruz. E agora ele pede que você faça uma aliança com ele. Onde você estiver agora, se você quer entregar sua vida ao Senhor, e ele ser o salvador da sua vida, levante uma das suas mãos. Gente, aquilo me deu uma aflição, porque eu sabia que eu tinha ido lá para isso. Mas eu não queria que ele falasse isso. Entendeu? Aí, mas só que ele falou e foi bem direto. Bem fácil. Eu tremia, eu lembro que eu tremia, olhava para um lado, olhava para o outro, falava assim, meu Deus, alguém levante a mão aí, por favor. Que eu achava que se alguém levantasse, né? Ninguém levantava. Aí tem que ser falava, na minha esquerda, no meu lado direito. Aí um determinado momento eu falei assim, não importa mais colegas meus, não importa mais nada, tem algo muito maior aqui, Deus está me chamando. E aí eu levantei minha mão. Aí ele falou assim, você que levantou, tem um jovem lá atrás, levantou a mão. Aí outros levantaram a mão também. Aí ele falou assim, agora vem aqui à frente, Deus do céu, vem aqui à frente, era o fim do mundo. Você era tímido? Tímido e passar por aquele corredor de gente, assim, sabe? Meu Deus do céu. E aí vai eu lá na frente e as pessoas ao meu redor batendo palma, assim, e eu sem entender muito o que estava acontecendo, tanta alegria aquela, pelo que eu tinha levantado a mão, né? Aí fui à frente, ele orou por mim. A partir dali, rapaz, olha, segunda-feira eu já queria saber se ia ter culto, se ia ter reunião, se ia estar aberta, era. A partir daí, segunda, terça, converteu mesmo? eu tinha uma fome da palavra de Deus, coisa que não havia ocorrido antes. Sabe assim? Eu não tinha antes algo que eu estava tendo agora, essa fome, esse desejo. Por isso, para mim, é muito claro
claro mesmo de que é uma experiência de cima para baixo, de dentro para fora. Okay. Não é algo assim. Quando você diz de cima para baixo, você está dizendo uma ação de Deus. Uma ação de Deus, uma intervenção divina, não é uma coisa... Uma transformação de dentro para fora, um novo nascimento. Um novo nascimento, algo que está para além de uma adesão a uma comunidade, para além de uma adesão a um grupo, entendeu? Ali eu entendi mesmo que algo interior foi feito, eu entendi que alguém entrou em mim. Entende? Porque agora eu estava tendo desejos que não tinha, eu estava tendo repúdios que não tinha, esqueci o cinema pornô, entendeu? Nem mais fez parte de desejos. Não estou dizendo que eu não tenho desejos de questões carnais, sexuais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que não havia mais esse domínio, não havia mais algo novo aconteceu. E isso não foi por força de homem, de religião, de nada. Foi simplesmente, depois eu fui entender que era o Espírito Santo que havia entrado em meu coração. Jesus Cristo havia feito morar em mim e ele me deu uma nova identidade. E olha, eu vou dizer uma coisa, foi uma nova identidade mesmo. Mudou minha perspectiva de vida, mudou os valores, significou meus valores. Exatamente. A partir daí eu falei assim, eu entendi para o que nasci. Eu entendi para o que nasci. Entendeu? Era realmente, Samuel, a história de Deus na minha história. Maravilha. Entendeu? E agora eu estava encontrando na comunidade, né? Na comunidade de irmãos, pessoas que tinham tido experiências semelhantes à minha. Entendeu? Foi algo assim extraordinário. E a partir daí, eu já comecei a entender que eu tinha algo muito mais ainda que eu tinha que realizar. Sim. Aí vem a questão do chamado. Como que se deu essa convicção de chamado? O preparo? Aí veio a questão do chamado, né? Veio a questão da minha experiência de ter sido separado. Hoje eu leio na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala, lá em Gálatas 1, que desde o ventre da sua mãe, ele havia sido separado entendeu? Mesmo que a experiência que ele teve foi bem posterior, mais velho, mas ele, mesmo assim, ele entendia que desde o ventre havia sido separado, né? Eu me identifico muito com essa palavra dele, porque eu entendo também que mesmo tendo sido com 18 anos que eu encontrei o Senhor já havia me encontrado desde o ventre. Ah, legal. Então já tinha ali Ele já sabia de mim e, portanto, já havia desde o ventre da minha mãe me separado. Isso eu fui compreender depois. E aí, as coisas que foram acontecendo foram testificando esse sentimento que eu já tinha. Então, começaram a se levantar homens e mulheres, profetas de Deus, que não me conheciam, sabe? Sabe aquela coisa de gente que nunca te viu na vida? E aí, quando olha para você, começa a orar aqui, um momento de oração, termina a oração, a pessoa volta e fala: você já pensou em relação a você estar ensinando a Bíblia, ensinando a palavra e dedicando-se exclusivamente a isso? Eu falei assim, não, isso aí eu não pensei nisso. Aí a pessoa fala, pois comece a colocar isso na sua agenda. Porque Deus te chamou para isso. E aí ele me deu a palavra que foi confirmada por pessoas posteriormente, sem nunca terem sabido dessa palavra, nunca terem me visto na vida, entendeu? Sabe o que é você receber uma palavra ali e daqui 5 anos, depois 10 anos, receber de outras pessoas essa mesma palavra, dizer assim, ó, Deus está me levantando, Deus está trazendo essa palavra para você. E será a mesma? Aí um outro chega e fala assim, ó, eu estava orando aqui por você e Deus me fez orar essa palavra, e sendo a mesma, e a palavra é, ó, Isaías 50, versículo 4, eu te dei a palavra para com ela você, a palavra do erudito, para com ela você trazer descanso àquele que está cansado.
e despertar todas as manhãs dos seus ouvidos para que você ouça, para poder falar àquele que necessita. Amém. Amém. E aquilo foi testificando, sabe assim? Eu fui recebendo essa palavra, ela testificou. Aí o meu pastor, esse lá do dia lá, dessa experiência. Da decisão. Da decisão. Esse começou a me discipular. Ele falou comigo assim, Robério, eu fiz seminário e você precisa também fazer. Você é um chamado de Deus. Todos testificam. A igreja reconhece isso. Você é uma pessoa chamada para o ensino da Bíblia. Então foi uma coisa que ficou muito clara, esse Ministério do Ensino, desde o início da sua conversão. Sempre ficou muito clara. Ficou muito claro. Essa veia forte do ensino. Bota claro nisso. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Desde pequeno, eu tenho essa coisa de aprender para ensinar. Aprender para ensinar. Na escola, a professora já fazia assim. Gente, olha, o Robério aqui, eu era sempre de cada professor, eu era o auxiliar. Em relação à graça do ensino, tem a ver exclusivamente com o Senhor Deus. Amém. Não tem a ver comigo, porque, como reforçando aqui o nome que nós demos nesse nosso encontro, né? Que é o de, não é a minha história, é a história de Deus através da minha vida. É porque fica muito claro, né? É uma coisa desde a sua infância, você observando a sua mãe, ensinando o seu irmão mais velho, você memorizar as marcas ou as vivências na sala de aula. Perfeito. Não é? Auxiliando os professores. Essa pessoa mais contemplativa, olhando o mundo à sua volta. Muito contemplativa. Né? Muito contemplativa. Até hoje eu sou. Até hoje. Então tem aí tem realmente uma graça de Deus sobre você nesse sentido, né? É verdade. E assim, diante em toda essa trajetória, tiveram algumas intercorrências, seja ela do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde, que de repente mexeu com você, coisas que de repente... Porque às vezes a pessoa às vezes nós que somos vocacionados e que estamos sendo formados ao longo da vida, ninguém se forma e se forma somente academicamente. Claro, claro. A parte acadêmica, a parte intelectual, cognitiva, em dado momento, ela é complementada ou talvez até consolidada pelas questões das lutas, dos embates da vida. Perfeito, está falando. Não é? E a gente às vezes não conta muito, mas isso tem tudo a ver com a formação. Claro, absolutamente. Porque pode ser que a pessoa tenha todo o aspecto cognitivo, o conhecimento, a informação ou o título, mas ela não tem empatia, ela não tem o coração, ela não tem a experiência. É verdade. Ela não é pastor, não é? Ela não se doa. Ela pode ter o conhecimento, mas não tem a sabedoria, tem o conhecimento, mas não tem a experiência, não tem a vivência. Certo. Quais foram as vivências que de repente agregou ou deu mais vida e mais brilho a essa parte cognitiva, a essa parte intelectual do Robério? Pontua pra gente algumas coisas aí. Bonito que você colocou. Eu falei bonitinho? Falou bonito demais. Não, mas é verdade, tem toda a razão. Nós somos um ser integral, né? Nós somos um todo, não dá para fragmentar, não é? E realmente uma coisa coopera com a outra para poder nos tornar pessoas mais simples, mais humildes, né? E fluir mais na parte cognitiva, né? Agora, é porque eu tô seguindo a história aqui meio que cronologicamente, entendeu? Então, para poder ser um pouco mais, eu diria, preciso na resposta da sua pergunta, eu vou ter que passar bem rápido aqui, então, minha história, tá bom? Para pontuar aquilo que para mim é bastante significativo e que responde ao que você está colocando. Tá bom. Então, o que aconteceu comigo? Meu pastor, ele se formou no seminário em Belo Horizonte, lá no STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil, para onde eu fui. Então, eu saí de Vitória da Conquista, assim que terminei os estudos, e ao invés de ir para uma universidade, eu fui fazer a faculdade teológica. Eu fui fazer o seminário teológico. Então, eu fui estudar em Belo Horizonte. Lá fiquei
4 anos no internato, em Belo Horizonte, onde eu conheci o pastor Jonas, que foi meu professor, com quem eu até, com Deus, falava: Deus, eu queria tanto ir para onde esse homem for, né? Sem imaginar que 16 ou 17 anos depois eu estaria com ele no ministério aqui na Batida do Povo, né? Olha só. E aí o que aconteceu? Terminando o seminário, em 92, em Belo Horizonte, eu fui trabalhar numa igreja batista lá em Aracaju, em Sergipe, né? E lá fiquei 1 ano trabalhando nessa igreja. Depois de 1 ano, eu vi que não havia mais compatibilidade, não havia mais, Deus estava dando uma direção outra, direção essa que foi, a partir de um grupo que não era de igreja nenhuma, nasceu um mover de Deus tão tremendo, e com esse grupo eu me uni, porque eles eram um rebanho sem pastor, e eu um pastor sem rebanho. E aí nasceu uma igreja. Isso que ano que era, mais ou menos? E nós estamos em 94, 95. Ok. Nesse período, 94, 95, eu tive uma experiência muito tremenda com Deus, que foi muito determinante, e que já começa a responder um pouco do que você colocou aí, me perguntou. Por quê? Porque nesse período, eu fui uma mulher de Deus com o ministério de profeta. Ela era uma profeta mesmo do Senhor. Eu estava nesse grupo já, sendo pastor nesse grupo, e nós tínhamos recebido essa mulher na igreja. E eu estava na casa dos irmãos, onde ela estava hospedada, e aí ela me chamou, como todo profeta gosta de orar, falou assim: vamos aqui juntos orar. E aí eu fiquei numa tarde de sábado orando com esta profeta, e um grupo ali conosco orando, e eu lembro que nós orávamos assim em outras línguas, sabe? Uma experiência de outras línguas, porque eu tive na minha juventude lá na Bahia, aos 18 anos, a experiência de ser batizado no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo. Então, nesse sábado ali era 94, 95 mais ou menos, 1994, a gente orava e eu chorava, Samuel, mas eu chorava porque eu sabia que algo estava sendo feito por Deus naquela hora, e que Deus estava falando algo naquela hora. Mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Mas eu chorava, eu lembro que eu chorava, que chegava a sair assim, aquela coisa horrorosa de chorar e catarro misturado com lágrima. Era um negócio assim. E ficamos, eu acho que cerca de quase umas 3 horas orando. Foi algo tão tremendo. E ela orava em outras línguas, mas eu sabia que ela estava também falando a mim, mesmo que eu não estivesse entendendo por se tratar de outras línguas. Quando terminou assim, quando a gente começou assim, recuperar, sabe assim? Ela me perguntou assim: na sua família, você tem pessoas... Ela ficou constrangida de perguntar devido ao assunto. Assim, pessoas que nasceram assim e ficaram vegetativas, né? Problema de cabeça, alguma coisa assim, você sabe? Eu falei assim: não, que eu saiba, não tenho lembrança, não. Aí ela falou assim: porque Deus me mostrou aqui. Aí ela botou a mão dela aqui no pescoço e falou assim: Deus me mostrou que você teve um problema aqui. E esse problema deixaria você vegetativo. Mas ele pleiteou por você. Sabe? Ele pleiteou por você para que você vivesse. Que coisa, cara. Que coisa tremenda. Tremenda. Aí eu só brinquei com ela, dizendo assim: eu tenho a cabeça grande, né? Assim. E ela nem entendia também do que se tratava. Ela só dizia assim que pleiteou. Isso foi em 94. Quando eu estava aqui em São Paulo, já em 2002, mais ou menos, 2004, eu tive assim
umas tosses assim, intermitentes, assim, sabe, frequentes. E aí o clínico geral, o doutor, não sei por qual razão, depois eu fui entender que é uma coisa muito de Deus, ele falou assim, vamos ver a sua meninge, porque pode ser que essa tosse sua seja meningite. Aí eu fui para o hospital para poder tirar o tal do líquor, né, da coluna, para ver a meninge. Só que o protocolo do hospital é que antes de fazer isso, tem que fazer uma tomografia do crânio. E aí quando fizeram a tomografia do crânio, eles vieram a mim e disseram, olha, não será possível a gente tirar o líquido da coluna sua, não. Por quê? Porque você tem uma hidrocefalia, não é? Depois eu fui tomar conhecimento que chama-se síndrome de Arnold-Chiari. O que é essa síndrome? É um problema que dá no cerebelo aqui. Aqui. Sei. E é um problema congênito, cara. É uma coisa de nascença. Puxa. Então é bem aqui, cara. E aí eu aproveitei na hora e falei assim, eu lembrei da oração da profeta. Sim. E aí eu falei assim... 94, agora 2002. Agora 2002. 8 anos depois. 8 anos depois. E aí eles recomendaram fazer uma ressonância magnética e ser acompanhado por um neurologista, entendeu? E aí eu perguntei assim, havia risco de ficar vegetativo? Aí ele falou que havia esse risco, porque o crânio está ainda se formando, entendeu? E aí, eles não entendem porque agora está tendo esse problema, mesmo sendo depois mais velho, mas era para ter tido a anomalia mesmo na formação, nascença mesmo. E aí ficaria vegetativo. Aí eu lembrei e só chorei. Para agradecer ao Senhor. Amém, Roberto. Entender que antes da ressonância, né, magnética, veio a revelação do Espírito Santo. Tremendo. É a mais poderosa ressonância, não é? Essa é. Perfeita. Essa é. E aí eu entendi mais uma vez o quanto é a história de Deus mesmo, sabe? E esse propósito desde a infância, né? O propósito dele desde a infância. Na verdade, o milagre já foi lá, né, Roberto? O milagre já foi lá, exatamente. Sem ter a percepção. O milagre não era agora, o milagre já foi lá. E a partir daí, eu sou acompanhado por um neurologista, entendeu? Olha que interessante. Não houve a cura no sentido de fazer o cerebelo voltar ao seu lugar. Porque o cerebelo ele desceu. E aí com isso ele interrompe, ele dificulta o fluxo do líquor, entende? E aí eu uso um remédio contínuo, o Diamox, que é um diurético, entendeu? E aí a minha neurologista já tem há 20 anos, eu faço todo ano ressonância magnética de crânio e coluna. E ela pegou agora esse ano a ressonância e falou assim, Robério, é muito interessante, porque está igual à primeira que você fez. Nossa. Entende? O quadro se mantém estagnado, sabe assim? Ali. Esse é igual à primeira de 2002? Igual à primeira lá de 2002. Então já fazem 23 anos. 23 anos que eu faço essas ressonâncias e... Você é predestinado mesmo, hein? Se mostra. Não é eu que sou predestinado, né? Não se trata disso, né? Mas eu creio que se trata, assim, é de Deus mesmo. Deus, é graça dele. Devemos voltar aqui para o Senhor Deus, né? Entender que, de fato, olha, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei, assim, ela é simples, mas ela é muito profunda, em que a pessoa disse assim, olha, você não escolheu nascer, você não escolheu ter o ser do gênero que você é. Você não escolheu os olhos que você tem. Você não escolheu... E aí foi mostrando tudo que nós não escolhemos. Ou seja, nós temos uma vida que não é nossa. Nós não temos essa autoridade, essa prerrogativa. Autonomia nenhuma. Autonomia nenhuma sobre a nossa própria existência. Então é preciso mesmo a gente ser rápido para reconhecer que existe mesmo algo muito maior e alguém soberano, né? Sobre quem e debaixo de quem estamos
e de quem viemos e para quem existimos. Isso. Tem que ter logo essa sabedoria de cada pessoa, não é? Literalmente. Que realmente a vida é muito mais do que é. Ela não se explica por ela mesma, não é? A vida é muito magnífica para ser reduzida a um aglomerado de átomos. Com não certeza. É? Com certeza absoluta. Então, assim, é algo assim, olha, vou dizer, viu, Samuel? E é muito complexa. É lindo. Não é? É muito complexa. É muito complexa. É muito complexa para ser simplificada. Simplificada. Demais. É muito inexplicável para ser explicada por esses métodos, né? E por essas formas. E é muito complexa para ser produto de uma evolução, não é? É muito complexo para ser produto de uma evolução. Tem uma mente. É muito organizada para ser por acaso. Não é? É isso mesmo. Então, assim, é tremenda a vida. Então, assim, eu diria que essa experiência, ela foi marcante e tem sido marcante, porque ela me acompanha, né? Sim. É uma experiência que me acompanha até como uma marca no próprio corpo, né? No sentido de estar ali acompanhando. Então, hora que eu penso assim, Deus, será que isso eu posso chamar de um espinho na carne também, né? Que assim como Paulo teve, orou e o Senhor não tirou o espinho, mas deu a graça para suportar. Então hoje eu preciso dessa graça continuamente, diariamente, né? Para conviver com essa deficiência. Porque é uma deficiência, né? Eu até olho assim, eu vejo as pessoas e falo assim, será que as pessoas... eu espero em Deus que os cerebelos deles estejam normais, sejam em seus devidos lugares, né? Porque é uma limitação, não deixa de ser, com certeza. O que é tremendo é que é sustentado mesmo por Deus, é mantido por Deus, né? Ele preservou a vida e ele agora sustenta. E isso é muito interessante. Magnífico. Eu estava ouvindo a história da Gláucia, a psicóloga que eu falei para você, e é muito interessante, né? Porque diante de todas as limitações que ela poderia ter como cega, eu até perguntei para ela assim, qual mundo que você enxerga, né? E ela falou assim, olha, uma vez uma paciente, eu estava atendendo e era presencial, e quando ela se locomoveu no sofá, que ela mudou de postura, e eu falei para ela, por que você se moveu do sofá? Ela duvidou. Ela falou assim, você não enxerga mesmo? Você é cega mesmo? E eu falei assim, uau, que percepção, não é? Exatamente. Que percepção de mundo. E mesmo a limitação física dela, e agora ouvindo a sua história, não parou você, não é? Ou seja, aquele menino foi preservado lá atrás, sem ter a percepção, sem ter o conhecimento. E é um conhecimento que, tanto quanto eu saiba, que ouvindo a sua história, assim, escapou todo mundo, né? Parece que o pai, a mãe não perceberam, os irmãos não perceberam. Percebia a diferença no comportamento, no jeito, mas não sabia dessa questão. Tanto, não é? Sabia. Escapou todo mundo. Aí você vem em 94, você recebe essa oração em Aracaju, uma pergunta que você também não tinha resposta. E aí em 2002 acontece isso. Que eu vou compreender. Não é? Nem em 94 eu havia compreendido. Assim, ok, teve um problema, Deus pleiteou e me livrou. Mas eu guardei aquilo no coração. Mas aí a compreensão de fato do que ocorreu só veio depois, quando o exame foi feito. Poxa, em 2002. Que coisa tremenda, Roberto, que coisa linda. Então eu diria uma coisa assim, que como você mesmo colocou no início, ao formular a pergunta, que tudo faz parte de um conjunto que nós somos, não há como separar uma coisa da outra, né? Então exatamente isso. Essa questão de falar assim, olha, Deus te deu uma graça para uma sabedoria, uma inteligência, uma percepção. E aí estou eu aqui, essa inteligência, essa sabedoria, num corpo que tem seus limites, que tem suas dores, não é? E aí com isso que acontece, não há como a minha inteligência, a sabedoria de Deus,
toda essa coisa maravilhosa, nesse momento, pelo menos nesse momento, diante do que eu já vivi, alterar essa questão do corpo, mas conviver ao lado, Sim. né? Sim. Então, uma coexistência entre uma maravilha, né? Sim. A coexistência entre uma coisa que é tão maravilhosa com uma coisa que é tão limitante. E aí faz o quê? Faz com que o nosso coração seja um coração humilde. Sim. Um coração que seja quebrantado. Sim. Um coração que se coloque em seu lugar. Né? Então, aí a nossa inteligência está nas mãos certas. Aí a nossa, sabe, a sabedoria, o que é de bom, o que é de maravilhoso, o que é de sobrenatural, o que é de, sabe, de divino, de excelente, está num lugar que realmente, como diz tesouro, os Coríntios 4:7, o tesouro em vaso de barro. Vaso de barro. Uhum. Né? É bem isso. É uma combinação perfeita. É uma combinação perfeita. O tesouro precisa estar no vaso de barro e tem que ser o vaso de barro conter um tesouro. Sim. Eles se combinam. O equilíbrio, porque um Sim. traz ao outro o seu devido lugar, a sua devida natureza. Seus devidos papéis. Seus devidos papéis. E é nisso que está a bênção. É nisso que está a bênção. Porque o que é a cruz? O que é a cruz? E aí eu volto para a cruz, voltamos para a cruz. A cruz é o Deus maravilhoso, eterno, o Deus poderoso, não é? Sangrando. Uhum. É o Deus humilhado. Sim. É o Deus nu, Sim. humilhado, sangrando e morrendo como um bandido. Maldição. Não é? Maldito. Não é? O magnífico, o excelente, o majestoso morrendo como bandido. Então essa combinação de barro e ouro e barro, é o que faz a cruz trazer redenção. Uhum. E é o que faz a vida ter sentido. Tem sentido. Essa palavra humildade que você trouxe aí, né? E essa combinação perfeita do vaso com essa riqueza, essa sabedoria que é contida, né? Ou é depositada nela. As pessoas não compreendem que, na verdade, a humildade é entender esse lugar, não é? Não é para mais e nem para menos. Exatamente. Não é você entender a sua finitude, a sua limitação como ser humano, mas ao mesmo tempo entender aquele que é supremo, aquele que é grande. Entender a beleza. A beleza, não é? A utilidade. A utilidade. Exatamente. Muito bom. É a combinação, né? Muito bom. É a combinação dessas duas, vamos chamar assim, esses dois aspectos da vida, né? Uhum. Quando se fundem num só. Eu acho que nisso está o que é humildade. Poxa, feliz em ouvir a sua história. Eu lembro-me uma vez que você falou da sua irmã, da relação que você tem com ela também. Como que você a chama mesmo? Irmã Tâmara. Tâmara. E você Tâmara é linda. né? Tâmara é uma menina maravilhosa. Serva do Senhor, Amém. E como é bom, né, Robério? A gente... Acredito que hoje você tem uma percepção muito mais profunda à luz daquilo que você conheceu e viveu ao longo dos anos de quem Deus é na sua vida, né? Uhum. Desde lá de trás, né, cara? A gente, como diz o salmista, se não fora o Senhor, ou se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, né? Quando os inimigos contra nós se levantaram. Exatamente. Então, olhar a sua história hoje, você olhar assim, poxa vida, olha, foi agora, 22 anos atrás, 23 anos. Uhum. Gente, foi que eu tive a compreensão dessas coisas. Mas Deus estava lá, preservando aquele garoto, aquele menino, né, contemplativo, não é? Preparando para que você vivesse hoje o que você está vivendo. Boa. Vou usar uma palavra agora bastante chave aqui. E abre uma coisa que eu estou querendo falar, que é assim, preparando para. Uhum. Porque eu creio que
as experiências, por mais difíceis, né, que elas sejam, por mais amargas, elas nunca estão fora do controle de um Deus soberano. Porque para nós, a gente tem as coisas que se desperdiçam, não é? Que a gente achava que aquilo seria e não foi, e aquilo é desperdiçado. Para Deus não existe o desperdício. Ele é um Deus tão soberano que, como diz a palavra em Romanos 8:28, todas as coisas Ele faz com que cooperem. Mesmo as que são mais simples, pequenas, micros, até as maiores, as mais difíceis, não interessa quão complexas elas sejam. Ele é soberano para fazer com que essas coisas cooperem. E aí essa coisa do preparar para, não é? Eu vejo muito isso na minha vida, no que diz respeito às experiências vividas, tanto em relação às questões físicas, quanto às questões de relacionamentos interpessoais, porque mostra exatamente isso, que ele está quebrantando o coração, ele está transformando a percepção, ele está alargando a visão, tudo preparando para, né? E hoje, eu queria até falar uma coisa aqui, você não perguntou, mas eu vou falar. Pode falar. Eu trouxe essa camisa proposital para a nossa entrevista. Fala aí. Nosso momento. Fala aí. Eu ganhei essa camisa de uma querida aqui da igreja, né, a Rebeca, e ela queria me dar uma camisa que melhor representasse a túnica de José. Ela não encontrou uma que melhor representasse, encontrou essa aqui, entendeu? Então eu estou usando uma camisa aqui, aí eu falei assim, eu fui lá ver qual seria o figurino para esse momento. A paleta? Com essa pessoa maravilhosa do Samuel. Eu falei, não, o programa lá do Samuel tem que ir bem. Aí eu pensei, o que levaria? E aí, quando eu vi essa camisa, eu falei, não, essa camisa ela tem um propósito, ela tem uma intenção. Por quê? Porque ela disse que ela foi comprar porque Deus deu a ela uma palavra de que Deus estaria cumprindo meus sonhos. Como José era um menino de sonhos, né? Então ele recebeu aquela túnica. Então a túnica, no caso aqui, a camisa, como se fosse uma túnica, para poder lembrar isso, que Deus estaria cumprindo os sonhos. E aí, eu queria aqui agora colocar exatamente isso, de que Deus vai nos preparando para. E aí uma coisa que para mim é um sonho que eu tenho, pode falar, eu creio que Deus está nos preparando para, é assim, eu quero muito que através do ministério de ensino, que foi a graça que Deus me deu, Cristo Jesus seja conhecido, conhecido muito além do líder religioso do cristianismo. Entendeu? Por quê? Porque eu já era conhecido e guiado por ele antes de conhecer o cristianismo. Antes de conhecer essa coisa chamada de igreja cristã, igreja evangélica, igreja batista, igreja católica, ou que nome venha a ter. Então, antes da presença de uma instituição religiosa, ele já havia e já estava se revelando a mim. A revelação precedeu a instituição. A revelação precedeu a instituição. Essa frase é maravilhosa que você está usando agora. Essa revelação que ele me deu, dizendo que me livrou quando eu era um bebezinho, eu era um recém-nascido, para que me livrasse de uma vida vegetativa, já demonstra isso, que não foi o cristianismo, não foi a minha entrada no cristianismo. O cristianismo não veio na minha vida. Então, já existia ele muito antes de cristianismo. Então, Cristo é muito antes do cristianismo. Com certeza. Então, essa coisa do verbo que você mencionou, ele ser o verbo. O Evangelho de João, para mim, é um evangelho apaixonante por causa disso. Se eu diria assim, qual livro você mais da Bíblia, mais você admira ou ama, para mim é o Evangelho de João. Por quê? Porque a maneira como ele inicia é, no princípio era o verbo. Então para mim é assim, para mim é
ter Cristo como líder do cristianismo é reduzir a pessoa dele. Com certeza. Entende? É uma redução. E reduzir o rei. É uma redução que estereotipa a pessoa dele e que distancia ele das pessoas e as pessoas dele. Porque antes que as pessoas venham a Cristo, eles vão a um grupo. Então, antes de você conhecer uma pessoa, você vê primeiro a roupa dela. Sim. Então, o que é o cristianismo? É uma espécie de roupagem. É uma espécie de vestimenta de Cristo. Mas o verbo, ele é nu. O verbo é nu. Por quê? Porque o verbo ele é anterior. O verbo ele é preexistente. O verbo ele já existia, ele é verbo. E verbo não tem corpo, entende? Não tem forma. Verbo logo não é visível. No princípio era o verbo. Entende assim? Sim. Então, para eu compreender melhor a carne em que ele se tornou e o verbo se fez carne. Quer dizer, para eu entender melhor a carne, eu tenho que entender primeiro o verbo. Sim. Para que a carne não reduza o verbo, entende? Sim. Para que a carne, o fato dele ser judeu, então ele se manifestou onde? Em Belém. Agora nós estamos chegando em dezembro. Vai se falar de Belém. E falar de Belém é falar de quê? É falar de uma cidade. É falar de uma localização geográfica. Logo, falar de Belém é não falar de Istambul, é não falar de Nova York. Nós estamos falando de Belém. Entendeu? Eu falo? Sim. Então, falar de Jesus Cristo, Jesus Cristo é não falar de Buda, é não falar de Maomé. Então, ou seja, a pessoa vai sendo restringida, entendeu? Então, a roupa reduz, engessa e cria o quê? Cria os carimbos, cria os rótulos, os guetos. Cria os guetos, cria as reduções e, portanto, os preconceitos. Sim. E a segregação. As distâncias, as segregações. Exatamente, aí segrega. Aí com isso ele fica sendo o quê? Mais um. Ele fica sendo o quê? Mais aquele. Ele fica sendo o quê? Opcional. Porque agora eu posso ir naquilo ou naquilo. Então eu tenho um sonho. I have a dream. Martin Luther King. Parecendo agora... Martin Luther King. E com essa roupa aqui de José Sonhador, eu tenho um sonho. Que é assim, trazer uma mensagem, seja ela em forma do que for, mas uma mensagem sobre o verbo nu, o verbo que se fez carne, mas o fato dele ser judeu, o fato dele ser israelense, quando você diz o fato dele estar localizado, não quer dizer que para que não se perca de vista, entende? Quem ele é. Para que se perca de vista quem ele é. Por quê? Porque ele veio a mim quando ainda eu não estava vestido. Sim. Quando ele veio a mim, quando eu ainda não estava ligado a nenhuma religião, a nenhum grupo religioso. Aí ele veio a mim. Assim como eu creio que ele pode se revelar às pessoas, chegar a elas antes que chegue à própria instituição. Então, quando você diz que os nossos ouvintes entendam, quando o pastor Robério está dizendo, o verbo nu é um verbo sem os rótulos, sem os estereótipos. Perfeito. Não é? Sem as convenções religiosas. Exatamente. Não é? Então, essa desconstrução dizendo que o Cristo transcende tudo isso. E o que você está dizendo é bíblico, não é? Bíblico por quê? Porque quando Deus... Obrigado, querido. Quando Deus dá a visão para Cornélio dos animais impuros que descem dos céus naquele lençol e que Deus diz mata e come, fala com ele várias vezes. Pedro, né? Pedro, isso mesmo. Mostra para Pedro em Atos capítulo 10. Então Pedro diz assim, não, eu nunca comi nada impuro. Deus fala para ele assim, olha, ou seja, o Deus estava dentro dos rótulos, das cápsulas de toda uma tradição judaica. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, e de repente, Deus diz para ele assim, olha, não chame comum, impuro, aquilo que eu purifiquei. Perfeito. Então Deus manda os anjos, não é?
Não, os servos de Cornélio, que Deus já está falando com Cornélio. Exatamente. Não é verdade? Ou seja, o verbo está nu para o mundo. E perfeito. O verbo está acessível ao mundo. Gente, olha, Samuel, deixa eu te interromper aqui. Você mencionar Atos 10 foi de uma felicidade. Você está numa felicidade toda com nomes e declarações aqui, viu? Olha só. Porque Atos 10 exatamente diz assim: o anjo se revela em sonho a Cornélio. Aí depois vai Pedro à casa dele. Mas o anjo já foi lá para poder dizer, entende? Sim. Então é aquela coisa assim de Deus é o Deus das nações, é o Deus dos povos. Sim. Pedro é o Deus de Israel, somente de Israel. Sim. Mas o nosso Deus não. Ele é o Deus de todos os povos. Sim. É nesse sentido. E aí nós vamos partindo aqui para o encerramento e a gente volta já para você. É muito interessante como Cornélio, como John Stott, ele comenta essa experiência de Pedro. Porque a partir dessa experiência, Pedro, ele tem 3 percepções. A primeira percepção ele redefine o conceito de quem Deus é. Deus não é Deus somente dos judeus, não é? E ele vai dizer lá em Atos 11, Atos 15, não fiz nada, quando eu abri a boca o Espírito Santo veio sobre ele. E eu até resisti, eu hesitei em ir, mas eu fui. Então a promessa, não é, ou o dom do Espírito que foi dado a nós, foi dado também a eles. A primeira coisa é uma redefinição sobre Deus, o verbo desnudado. A segunda é sobre a redefinição de povo. O povo agora não é só povo judeu. Os gentios estão incluídos nessa. E a terceira, que o John Stott define assim de maneira muito feliz, é sobre o conceito de reino. O reino não está restrito às terras de Israel. O reino transcende as terras de Israel. Que lindo. Ou seja, o verbo realmente está desnudado, exposto para o mundo. Não é? E não somente isso, a própria igreja lá, o Pedro, é quem é questionado a se desnudar desses estereótipos, desses rótulos. E realmente, sem resistência alguma, simplesmente obedecer e entrar na casa de um gentio. Roberto, muito obrigado por sua história. Querido. Não é? Prazer ouvir você. Louvo a Deus pela sua vida. E é maravilhoso a gente conhecer e ver assim os pontos cruciais da sua história de vida e ter a percepção que Deus realmente ele te guardou para um propósito muito maior. Mesmo você não tendo a percepção do que você tinha. É verdade. Mas você tinha o bem maior, que esteve ao seu lado o tempo inteiro. Amém. Agora as considerações finais aí com você, quiser falar suas redes sociais, palavras de agradecimento, contigo e depois a gente ora. Tá bom. Não, eu quero agradecer primeiro o seu convite, tá bom? Um prazer. Você tem sido um amigo, né? Que sempre me convida. Na verdade, não é nem convite para algo. É um convite contínuo sempre, para a gente andar junto, para a gente estar perto. Então, eu quero agradecer primeiro pela sua vida. Também, igreja. É isso mesmo. Quero realmente agradecer pela vida da Igreja Batista do Povo, não é? Sim. Uma igreja que você até mencionou no início aí. Realmente um povo que me ama, que me recebeu aqui com tanta honra. Sabe, declarações de honra que eu recebo dos irmãos. Pastor Jonas, uma pessoa linda, linda. Pastor Ivener agora, sabe? É um querido mesmo. E toda a equipe pastoral. Então, e cada membro da igreja que manifesta, assim, sabe, aquele carinho, você vê uma honestidade, uma sinceridade, uma espontaneidade. Sim. Então, sabe, eu e a minha casa, né? Nós somos, como família, honrados nesse lugar. Amém. Então, a minha palavra, né, se tem uma palavra aqui para dizer, é que as pessoas possam cada vez mais perceber e cada vez mais entender e considerar o Senhor, o Deus, como diz a palavra mesmo, né? Considere, sabe assim, o Senhor Deus em todos os seus caminhos.
no sentido de que não nascemos para nós, sabe? Para mim isso é uma coisa assim absolutamente profunda e que traz um significado e propósito. Amém. Não nascemos para nós. Então tudo que nós somos e tudo que nós possuímos e temos veio de Deus, existe por Deus e volta para Deus. Amém. É isso que dá alegria no que se faz. É isso que é lindo, né? Porque a alegria não está em viver para mim, mas a alegria está em viver para aquele que me criou. Amém. Né? A quem pertenço. Amém. Então isso é maravilhoso. Então para mim é assim a coisa mais linda que eu diria a cada um aqui. Então tudo em sua vida e tudo que você faz seja para aquele que te criou. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado, pastor Robério. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, nós estamos aqui na Rua Domingos de Moraes, em Vila Mariana, número 1100, entre duas estações, estação Vila Mariana do metrô e a estação Ana Rosa do metrô. Nós temos 4 cultos aqui no domingo, 8 da manhã, 10h15, 17 e 19h15. E temos aqui sábado, todo sábado, o Canal Jovem, que inicia às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar com uma oração. Você pode deixar os seus comentários. Você pode compartilhar essa história com muitas pessoas. E uma outra coisa que eu quero dizer para você. Mesmo que você não tenha a percepção de tudo o que acontece na sua vida, saiba que Deus cuida de você. E mesmo que você chegue em determinado momento em que você não possa ver nada à sua frente, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, mas o Cristo ressurreto se aproximou dele, e mesmo sem ter a percepção de futuro e frustrados, enquanto o Cristo falava ao longo do caminho, o coração deles se aquecia. Ainda sem ter percepção e sem ter compreensão, que as palavras do Cristo ressurreto aqueça o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te louvar por esse momento. Obrigado pela história de vida do Robério. Obrigado pela vida da mãe, do pai, dos familiares, das vivências que ele teve, das experiências que ele teve. Obrigado porque o Senhor realmente o preservou para a glória do teu nome. O Senhor o preservou para confundir sábios e entendidos. E nós te louvamos pelos dons, pelos talentos, pelas habilidades, pelo coração que o Senhor o deu. Nós te louvamos por aquilo que ele representa para o Senhor e aquilo que ele representa para nós como Igreja Batista do Povo e como amigos. Deus eterno, a história do pastor Robério certamente reverberar na história de tantas outras pessoas. E que essas pessoas possam se ver nessa história e, acima de tudo, compreender que Deus estava ali desde o momento em que ele nasceu. O Senhor o guardou, o Senhor o preservou, e apesar de um diagnóstico fechado, tão tardio, Deus eterno, o Senhor o guardou. Verdade. E eu quero te louvar por isso. Sim, Pai. Quero te louvar pela história de vida dele. Obrigado, Deus eterno, porque tu estás acima da medicina, tu estás acima da limitação humana, e como nós mencionamos aqui, que a gente continue sendo esse vaso frágil que pode se quebrar, Deus, mas que seja esse vaso também, que contém, que guarda, que retém e que extravasa aquilo que é de mais precioso. Aleluia. Que é o infinito no finito, que é o invisível no visível. Sim. Que é aquele que não pode ser compreendido, sendo compreendido e entendido através das nossas histórias de vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Obrigado. Isso aí. Da Bahia para o mundo, hein? Isso. Foi com emoção, hein? Foi com emoção.
Obrigado. Mais hein? emocionante que eu imaginava.